Meus irmãos, Deus me deu uma palavra muito especial hoje. Eu queria compartilhar com você o que está em 1 Coríntios, no capítulo 13. 1 Coríntios 13. Lembro que eu preguei uma palavra parecida com essa, acho que já faz uns 2 anos. E Deus me moveu a falar sobre o amor hoje. 1 Coríntios 13 diz o seguinte: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Obrigado. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém. Vamos orar pela palavra agora. Senhor Deus amado, Pai querido, obrigado, Pai, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, pela manifestação, Pai amado, do Teu Espírito. Uma presença tão gostosa, Pai, tão maravilhosa. Obrigado, Senhor, e eu peço que o Senhor venha falar com os Teus filhos. Estamos, Pai amado, aqui sedentos, Pai, da Tua palavra. Que ela seja como uma boa semente plantada em solo fértil, Pai, que ela venha produzir a 30, a 60, a 100 por 1. Venha trazer cura, venha trazer mudança, transformação, Pai, segundo o Teu querer, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Hoje é um dia especial, né? Que dia que é hoje mesmo? Dia dos namorados, né? Tem alguns solteiros aí que não quer lembrar que é dia dos namorados aqui, né? Lá o David não quer falar não, tem uns irmãos que não quer falar aí não. Mas eu já tive que morrer com um presente hoje, né? Você sabe que tem a parte boa, mas tem a parte ruim também, né? Que você tem que contribuir também, tem que abençoar, né? Porque tem marido aí que, pelo amor de Deus, né? Tem que se converter, né? Para poder aprender a honrar a esposa, né? Honrar a namorada. Mas Deus me moveu a falar hoje sobre o amor. Engraçado que nós cantamos agora 2 cânticos, né? E os 2 falam sobre amor. E eu creio que Deus quer falar com você hoje. Amém? Você que está aí na sua casa nos acompanhando também, eu creio que Deus quer falar com você. Viver a plenitude do Espírito quer dizer viver o amor de Deus em primeiro lugar. Esse trecho que Paulo escreve em 1 Coríntios 13, se você ler a carta de 1 Coríntios, ela inteira, você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele está disciplinando a igreja. Aquela igreja estava com vários problemas, uma igreja que Paulo plantou. Então, se você acha que igreja não tem que ter problema, você pergunta para Paulo qual que não tinha. Qual igreja que não tinha, né? Era uma igreja que tinha muito problema, tinha até divisões na igreja. Um pessoal falava assim, não, eu sou de Paulo. Outro falava, não, eu sou de Apolo. Outro, não, eu sou de Jesus. Não, eu sou de Pedro. Lá era tudo dividido. E Paulo fala, como é que pode uma igreja dessa? Cheia de divisão? Glorifica a Deus, porque a nossa igreja é unida, né? Amém, glória a Deus. Mas Paulo, ele está disciplinando a igreja em muitas coisas. E era uma igreja que Paulo fala que tinha todos os dons. Tinha dom de profecia, tinha dom de maravilhas, tinha dom de línguas, dom de cura, tinha tudo. Você pode imaginar, tinha. E tinha o diabo agindo lá no meio também, dividindo o povo. E Paulo, ele vai ensinar a igreja o que é mais importante do que tudo isso. E ele fala, eu vou apresentar para vocês um caminho mais excelente. O que Paulo está dizendo? Ter dons é muito bom. E o Espírito dá. E ele fala assim, busque os melhores dons. Então é importante, amém? É importante ter dom. Ter talento é muito bom.
Uns nascem com alguns talentos que Deus deu, outros são desenvolvidos durante o tempo, e Deus abençoa também, te dá talento se você pedir a Deus. Alguns Ele não vai dar não, mas alguns Ele pode derramar sobre você. Mas Paulo fala assim, olha, mas tudo isso daí não se compara a um caminho mais excelente que eu vou apresentar. E esse caminho é o caminho do amor. Viver a plenitude do Espírito é viver o amor de Deus em primeiro lugar. Esse é um trecho, acho que é um dos mais conhecidos das Escrituras, né? 1 Coríntios 13, todo casamento praticamente fala esse 1 Coríntios 13, né? Tem gente que sabe de cor esse 1 Coríntios 13, mas é também um dos mais negligenciados na prática. Apesar de ser tão conhecido, é um dos menos praticados. E Deus, Ele nos chama a viver essa plenitude do Espírito, a viver um caminho mais excelente, e é o caminho do amor. Por isso o tema da palavra que Deus me deu é a excelência do amor. Meus irmãos, nós podemos na nossa vida escolher alguns caminhos. Nós podemos escolher os caminhos mais fáceis, nós podemos escolher o caminho, cortar caminho, ou nós podemos escolher o caminho correto e o mais excelente. Tem muita vantagem em escolher esse caminho, porque esse é o caminho que realmente vale a pena ser percorrido. Claro que às vezes a nossa carne, o nosso eu, ele pede para cortar um caminho, ele pede para querer pegar o caminho mais fácil, porque às vezes por aqui você vê e fala, nossa, aqui é muito longe, esse aqui é muita dificuldade que eu vou enfrentar, acho que eu vou por aqui, é um pouquinho melhor, né? Um pouquinho mais tranquilo. Mas Deus quer que nós vivamos o caminho da excelência, mesmo que isso custe caro, mesmo que o caminho da excelência seja difícil de ser trilhado, mas é o único caminho que realmente vale a pena ser percorrido. Paulo então ele propõe esse caminho além dos dons, além dos milagres. Nós vivemos hoje uma crise muito grande no Brasil e na igreja brasileira, porque é uma igreja que exaltou muitos dons, é uma igreja que exaltou muitos milagres, é uma igreja que exaltou muitos talentos, e por isso é uma igreja menina na fé, que erra em coisas tão básicas porque não trilhou o caminho mais excelente, trilhou o caminho que os meninos ficam admirados. Mas Paulo vai falar de algo mais profundo, algo mais verdadeiro, algo que realmente muda a vida da pessoa. Eu já vi muitas pessoas seguindo sinais. Olha, o pregador famoso está lá, aquele cara que faz milagre, aquele cara que adivinha as coisas, e aquela multidão lá. E sabe que mudança que eu vi nessas pessoas que acompanham os sinais? Nenhuma. Zero. A vida é sempre a mesma. Porque os milagres de Jesus eram só para testificar acerca de quem Ele era. Filho de Deus. Mas Ele não veio para fazer milagres. Não. Ele veio para morrer numa cruz em nosso favor. Ele veio para cumprir a vontade do Pai. Ele veio para demonstrar o maior amor do mundo. Então, nós somos chamados a viver esse caminho. Paulo fala assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ou seja, eu posso querer impressionar, eu posso falar todas as línguas dos homens, eu posso falar até a língua dos anjos,
Mas se eu não tiver amor, não passa de palavras vazias ao vento. Não muda nada. Então, Paulo começa a esmiuçar cada coisa. E ele fala: ainda que eu tenha o dom de profecia, ainda que eu saiba o futuro, ainda que eu adivinhe o que vai acontecer com você amanhã, e fale para você agora, e a pessoa fala: nossa, o Juliano é profeta, o Juliano adivinhou as coisas, ele está assim com Deus, ó. Ainda que eu saiba os mistérios desse mundo, e as pessoas se impressionem comigo, ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, ou que eu tenha todo o conhecimento da terra, se eu não tiver amor, eu nada serei. Diante de Deus, sabe o que é todo o meu conhecimento? Nada. Diante de Deus, eu posso ter talentos, posso ter dons, mas você acha que eu vou impressionar Deus por isso, se foi Deus que me deu? Não. Então, o que tem que fluir de mim é o amor de Deus, porque é o amor dele que transforma as vidas, é o amor dele que transforma as pessoas. Por isso a história, por isso aquilo que Jesus fez continua impactando tantas e tantas vidas, por causa da entrega dele, do amor, da sinceridade daquilo que ele demonstrava. É algo fenomenal, é tão incrível que Jesus fendeu a história, antes e depois dele. Meus irmãos, Paulo, ele diz assim: ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo. Quem acha que se a pessoa der tudo que ela tem aos pobres é uma pessoa boa, não é? Não é verdade? Tem gente que fala assim: ah, não, se o pessoal mostrar que é bom mesmo, tem que doar tudo que ele tem que ser um franciscano, isso e aquilo. Deus falou pro jovem rico que ele tinha que doar tudo que ele tinha e dar aos pobres, e foi a única vez que Jesus disse isso, porque sabia do coração dele, sabia que estava preso naquelas coisas, porque a aprovação para ele estava ali. Ele achava que ele era aprovado por Deus por isso. E quem acha que é sempre aprovado por Deus, vai virar e falar assim: uma coisa te falta ainda. Porque quem acha que é alguma coisa, no fundo Deus sabe que não é. E Deus sempre vai falar assim: falta uma coisa para você. E vai ser bem aquilo que a gente não quer renunciar. Por isso que fala que ele voltou cabisbaixo, foi embora, triste, né? Porque pegou bem no tendão de Aquiles dele, né? Bem onde não podia pegar, que era no bolso dele. Mas muitas pessoas, e muitas vezes nós podemos fazer isso, querer impressionar, meus irmãos, nós não tem como. E sabe o que é pior? É que se a gente der tudo o que a gente tem, a gente pode estar cumprindo algo, primeiro que Deus não pediu, mas se a gente fizer, e pode impressionar muitas pessoas, mas se o meu motivo é impressionar as pessoas, eu estou pecando. Então eu estou fazendo algo que aparentemente parece correto, mas no fundo é pecado, porque eu estou me gloriando naquilo que eu estou fazendo. Existe uma história de Francisco de Assis, que ele estava andando assim com seus discípulos, e ele viu um homem passando frio, e ele só tinha uma capa, e ele pegou a capa que ele tinha e deu para aquele homem, e ele andou mais alguns metros, e ele caiu de joelhos, chorando, e batendo no peito: me perdoa, Senhor, me perdoa. E os discípulos ficaram sem entender, falaram assim, ele viu ele dar a capa, a única que ele tinha, que tinha sobrado, e agora ele está ajoelhado no chão, batendo no peito: me perdoa, Senhor. E o que aconteceu? Por que está orando assim? E ele responde: é que eu me orgulhei de dar a capa.
naquele momento, ele sentiu orgulho de ter feito aquilo. Então nós temos que entender que Paulo, ele vai bem dentro do coração do homem, nas motivações. Aquilo é um discernimento do Espírito Santo, para querer mostrar a nós que o amor aquilo que nós fazemos, tudo tem que ser movido por amor. Ele fala ainda que o meu corpo fosse entregue para ser queimado. E olha que o cara, para dar o corpo em lugar do outro, para ser queimado, o cara tem que ser bom, hein? O cara tem que ser fera, porque eu vou falar para você, hein? Para quem que você daria o seu corpo para ser queimado no lugar? E Paulo fala que não adianta nada, se não for movido por amor. O que tem movido o nosso coração? Será que tudo aquilo que eu faço é movido por paixão ao Evangelho? É movido por Jesus? Pelo amor de Deus? Ou será que eu estou tentando impressionar as pessoas? Estou tentando impressionar alguém? Estou tentando impressionar a minha esposa? Estou tentando impressionar a minha família? Será que eu tenho buscado de verdade? Tenho contemplado esse amor? Meu irmão, Deus, Ele quer curar as raízes do nosso coração. Porque muitas vezes nós reproduzimos aquilo que aprendemos, e aprendemos errado. Porque já vimos muitos líderes fazendo errado, e a pessoa continua, sem perceber, na mesma sintonia. E Deus fala, não tem nada a ver isso daí. Deus quer trabalhar lá dentro, para que tudo que façamos seja movido por amor. Então não é mais pelo que a sociedade pensa, não é mais pelo que a minha família pensa, não é mais pelo que os meus líderes pensam, mas é pelo amor de Deus na minha vida. E aquele amor me move a fazer as coisas. E quando é esse amor que me move a fazer as coisas, nada mais é capaz de me parar. Você entende isso? Quando nós contemplamos o amor de Deus, quando nós contemplamos o amor do Pai, quando nós entendemos o que Jesus fez em nosso favor, esse amor aqui é transformado. O amor que está no meu coração passa a ser um amor verdadeiro, um amor que está em sintonia com o Espírito. E aí as coisas começam a acontecer. Jesus disse que muitos chegariam a Ele no dia e iam falar assim: Senhor, em Teu nome eu curei enfermos, em Teu nome eu expulsei demônios, em Teu nome eu fiz muitas coisas. E o que Jesus diz? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Mas o milagre não aconteceu, o demônio não foi expulso, as curas mirabolantes não foram reais. Foram. Então, essas pessoas aprenderam a lidar com o Pai, a trabalhar com Deus na dinâmica do poder. Porque há poder no nome de Jesus, mas não na dinâmica do amor, não na parte mais excelente. Então muitas pessoas já vieram contar milagres para mim, milagres incríveis, mas não mudaram, porque não contemplaram o amor de Jesus. Por que Jesus diz não vos conheço? Porque aquele que contempla o amor de Deus é conhecido do Pai, e ele também pode conhecer a Deus. Então quando você contempla o amor de Deus, nós somos transformados, e aquilo trabalha nossas motivações, e tudo que eu faço a partir de então é por amor. E eu começo a trabalhar assim, mas na vontade de Deus.
E aquilo que eu faço é para glorificar a Deus. Porque tudo que Paulo está falando aqui se resume em uma coisa: sem amor, tudo é para trazer a glória para mim. Toda a minha conquista é para trazer a glória para mim. Agora, quando é o amor de Deus que flui, é para trazer a glória para Deus de verdade. É para que o nome dEle seja honrado, é para que o nome dEle seja engrandecido. Então, meus irmãos, nós nascemos para sermos conhecidos do Senhor e conhecermos a Ele. Paulo, ele vai pontuando essa questão do amor. Ele fala assim: o amor é paciente e o amor é bondoso. Você conhece alguém madura na fé quando ela começa a andar nesse princípio. O amor é paciente. Difícil, né? Ser paciente, né? Quando as coisas não saem como a gente quer. Como é complicado, né? Casamento é uma coisa incrível para isso, né? Para testar a nossa paciência. Filhos é uma coisa incrível para testar a nossa paciência, né, mãe? É uma coisa incrível, né? Os filhos para testar a paciência da gente. O amor é paciente. Tem coisas que, porque a gente ama, nós suportamos. Porque a gente ama, nós não saímos dando voadora em todo mundo. Porque a gente ama, nós enfrentamos, às vezes calado, uma situação. Porque tem hora para falar, mas tem hora para ficar quieto. O amor, ele é paciente. Uma vez eu vi o Cezinha pregando, e ele falava assim que teve um cara que falou muito mal dele, sabe? Mas acabou com ele na cidade lá. E depois esse cara veio pedir perdão para ele. E daí o cara chegou pedindo perdão para ele, né, e tal. E ele falou assim: cara, naquela hora eu podia falar tanta coisa para aquele cara. Mas tanta coisa que eu também sabia da vida dele, porque ele mentiu a meu respeito, mas eu sabia de coisa da vida dele. Mas naquela hora eu falei: não posso fazer isso. Quantas vezes nós também não podemos, porque se a gente falar, a gente acaba com a pessoa. Então tem coisa que você tem que entender, falar: não, Deus, o Senhor vai me dar a oportunidade, a hora certa, no momento certo, nós vamos sentar e vamos conversar. Mas agora não é o momento de tratar isso, agora não é o momento de mostrar isso que está errado. E o Espírito Santo, ele vai trabalhando durante o tempo, né? Mas o amor, ele tem que ser paciente. No começo do meu casamento, eu brigava com a Simone direto. 95% das vezes eu estava errado, mas e os outros 5, ela não reconhecia também quando ela estava errada, né? Eu não reconhecia os meus 95, nem ela os 5 dela, e daí já imagina, né? Mas eu não voltava atrás. As discussões iam até subir a voz. E eu sempre fui bom de argumento. Mas mesmo quando eu não tinha argumento, eu apelava daí, né? Aí eu puxava a coisa lá de trás, só para magoar. Menino faz isso. Homem não faz isso. Homem conversa, olho no olho. Homem não se altera. E o homem fala só quando precisa falar. Não fica dando bom dia a cavalo. Não fica ligando para pouquinhas coisas. O homem é homem. E demorou para eu virar homem. Demorou para eu ter atitude de homem. Tive que entender o amor de Jesus primeiro. Esse amor de Jesus teve que transformar muito a minha vida, para eu entender a amar de verdade, para eu aprender a ser paciente, a ser bondoso. E estou aprendendo, porque tem hora que só Jesus na causa, e ela mais ainda, né? Deus, Ele nos desafia a reconhecermos em que fase nós estamos, o que nós estamos vivendo.
E pelas nossas atitudes isso já se demonstra. Pela nossa insensatez isso já se demonstra. Então, Paulo diz assim: o amor não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Meu irmão, como é difícil isso daqui, né? Quando a gente faz um negócio bom, né? Como é gostoso ouvir um parabéns. Como é legal ver um tapinha nas costas, né? E falar assim: olha que legal. Nossa, como você fez bem feito aquilo lá. Nossa, aquela pregação sua foi demais. Não, porque quando você fez aquilo lá e aconteceu e tal. O amor, ele não se vangloria. Ele sabe muito bem que tudo que ele faz de bom foi porque Deus deu para ele. Tudo. Não há nada de bom em mim. Tudo aquilo que há foi Deus que deu, então toda a glória tem que ser dele. O maior problema dos relacionamentos são os egos. Onde os egos são inflados, nunca vai dar certo. Ou um vai ter que se humilhar demais, ou vão bater de frente. Isso em qualquer relacionamento, de patrão e empregado, de marido e mulher, de pai e filho. Só dá certo quando o amor de Deus está reinando, porque o amor de Deus começa a transformar os egos e começa a mostrar quem nós somos de verdade, e falar: olha, você é isso daí, mas eu amo você e eu vou transformar você. Então Deus, Ele faz isso em nosso favor. Que nós não venhamos a nos vangloriar, meus irmãos, não se orgulhar. E Paulo vai: não maltrata, não procura os seus interesses. Meus irmãos, a Simone sempre falava isso no começo do casamento. Ela falava assim: você fez isso porque você queria aquilo. Você deu um presente aqui porque você queria sair logo depois e queria que eu não falasse nada. E eu fazia isso mesmo. Eu já dava um negócio com interesse, sabe? Eu falava: não, eu vou dar essa blusa dela para ela, me perdoa por aquilo lá, sabe? Eu vou dar esse presente aqui porque eu pisei na bola, né, antes. Então daí eu sei que ela ganha um presente, o sorriso já vai lá em cima. Então eu vou dar um presentinho para ela. Ou eu fazia alguma coisa antes, né? Vou lavar uma louça para ganhar um crédito, né? Daí eu, igual criança, né? Criança faz isso. Ele quer trocar. Ele quer compensar. Isso não é amor. O amor não age por interesse. O amor se alegra com a alegria do outro. O amor, ele entra em júbilo porque o outro ficou feliz. Só por isso. Não é por ganhar nada, não é para ter nada em troca, não é para ter um favor, não é para poder não falar não. Não, o amor, ele flui. Ele é assim. Sabe quando que você está vivendo o amor de Deus? É quando a pessoa fala para você: por que essa pessoa é tão boa comigo assim? Eu não tenho nada a oferecer para ela. Por que ela me ajuda tanto? Quando o amor de Deus está fluindo, esse testemunho muda a vida da pessoa. Mas quando eu era menino, eu agia por interesse. E tudo que eu fazia era para ter alguma coisa em troca. Era para ter um reconhecimento. Era para que as pessoas aplaudissem. Olha que legal, o Juliano lá. Coisa de menino na fé. Mas Deus vai nos ensinando a amar de verdade. E é tão mais sublime o amor de Deus, meus irmãos. Você não depende de aprovação de ninguém. Não interessa se a pessoa gostou ou não gostou, você fez por amor. E por amor você é duro. Você fala coisas que você sabe que é difícil a pessoa ouvir, mas você permanece, porque é por amor. Então por amor, as coisas realmente são transformadas. Porque quando você faz por amor, não importa se as coisas que você está fazendo está dando certo ou está dando errado. Porque tem coisas que você vai fazer por amor que num primeiro momento vai dar errado. E Deus mandou você fazer isso, e você vai fazer e vai dar errado. Você falou: Deus, mas você falou para eu fazer. Você falou, Deus, para eu continuar. Você falou para eu persistir.
Deus fala, então só segue, continua aqui, crendo na minha palavra e faça por amor. Porque aquele que faz por interesse, quando dá errado, ele para. Quando as coisas começam, você faz o negócio não vai, você fala, ih rapaz, não me favoreceu em nada, então eu não vou fazer mais não. Eu conheço irmãos aqui que passam lutas tremendas, mas Deus deu uma palavra, e a pessoa permanece na palavra que Deus deu, e eu fico tão feliz com isso, porque eu sei que Deus vai honrar essa palavra, eu sei que Deus vai honrar, porque aquele que faz por amor a Deus, Deus transforma, Deus faz. Então nosso chamado é para perseverar em amor, não ser guiado pelos nossos interesses. Muitas vezes os nossos interesses vão ser completamente contrários àquilo que Deus está falando para nós. Deus está falando assim, vai para tal lugar e você quer ir para cá. Lembra só de Jonas? Vai para Nínive. Ele foi para Tarso, eu vou para o outro lado. Eu não vou pregar para aquele povo miserável que sempre lutou contra Israel e escravizava Israel e matava os filhos de Israel. Não vou pregar para aquele povo, eu vou para o outro lado. Ele tinha justificativas para aquilo. O povo ninivita era, naquela época, além de ser um grande império, era um dos povos mais cruéis que existiam. E o que Jonas fala? Depois que Deus perdoa eles, fala, eu sabia que você ia perdoar eles, por isso que eu não fui. Jonas conhecia o amor do Pai, eu sabia que se eu fosse lá e pregasse, eles se convertessem, você ia perdoar eles, por isso que eu não queria ir. Por que Jonas fala isso? Porque o interesse dele é maior, a raiva do coração dele, ele não quer ir lá fazer a vontade de Deus, e geralmente Deus vai pedir coisas a nós, que são contrárias aos nossos interesses. Em várias coisas Deus fez isso comigo. Deus fez isso comigo com relação a eu querer ser juiz e Ele me chamar para ser pastor. 2 anos eu brigando com Deus, 2 anos. E depois que eu aceitei, ainda tive algumas crises depois ainda. Por quê? Porque amar a Deus é renúncia. E às vezes você sonha algo e Deus fala, não meu filho, eu tenho algo superior para você, mas você tem que confiar em mim. Eu tenho algo melhor para você, mas você tem que confiar em mim. Eu tenho um caminho mais excelente na sua vida, mas você tem que confiar em mim e na minha palavra. Mas a gente entra em crise daí, e aí a gente vai ter que decidir, obedecer a Deus, ou seguir os nossos interesses. Em cada passo vai ser assim, mas depois a gente vai percebendo que quanto mais a gente confia em Deus, mais obedece a Ele, mais nós começamos a trilhar esse caminho, e mais nós vamos vendo as coisas de Deus, Deus derramando o favor dEle na nossa vida, de paz, de ânimo, e tantas coisas que Ele quer derramar sobre nós. Ele diz, o amor não se ira facilmente, e não guarda rancor. Como é que está teu coração? Está bem? Tranquilinho? Já liberou perdão para todo mundo que te magoou, que pisou na bola com você? Ou você já está guardando? Não, vou provar para aquele miserável que ele falou para mim agora, que falou que eu não ia ser nada, agora eu vou vencer na vida. Que aquela mulher falou que eu não ia. Você já perdoou ou não? Temos que contemplar o amor de Deus. Porque quando nós contemplamos o amor de Deus, nós já não nos iramos facilmente. E quando a ira vem, Paulo não se ira facilmente, mas de vez em quando se ira sim. E quando se ira, se ajoelha e fala, Deus, tira do meu coração. Eu não quero viver com raiva, eu não quero viver com rancor, eu quero viver para o Senhor e fazer a sua vontade. Sabe o que Deus faz? Deus tira. Às vezes dói, né? Dói reconhecer, né, que a gente tem problema, né, para ser mudado aqui dentro. Porque tem que se despir do orgulho para falar, Deus, eu não quero viver com raiva de ninguém. Eu não quero ter ira com relação a ninguém. Eu quero viver livre no Espírito,
porque aonde habita o Espírito, aí há liberdade. Sabia que nos Estados Unidos, lá tem, por causa da segregação racial, por causa de tanto tempo, né, que aconteceu a escravidão, em muitos lugares, principalmente no sul, ainda tem muito lugar racista lá, né? E lá também tem muitos guetos só de negros, que odeiam brancos também, por causa da situação que eles viveram. Então lá é normal você ver igrejas só de negros, ou igrejas só de brancos. E tem igrejas que o negro não entra, e tem igreja de negro que o branco não entra. Não é uma loucura você estar numa igreja e você não aceitar uma pessoa de outra cor? Me fala se o Espírito Santo está lá dentro. Me fala se Jesus está lá. Por isso Jesus fala em Apocalipse, que ele bate a porta e fala: ei, vocês estão ceando aí dentro, eu quero entrar, abre a porta para mim, porque vocês estão sendo igreja sem eu, vocês estão sendo igreja sem o Espírito estar aí dentro. E nós temos que tomar cuidado com isso, e ser igreja sem o amor de Deus. Tem outro caso bem famoso lá, que era uma igreja que ficava, aquela época que tinha muita fazenda, né? O pessoal vivia mais no campo, e tinha duas famílias que eram brigadas, e brigadas assim, se odiavam. Foi até novela com relação a isso. E sabe o que acontecia? Todo mundo ia armado para o culto, e metade sentava para um lado dos bancos, e a outra metade para o outro, e o pastor tinha que pregar lá no meio, com medo do tiroteio sair no meio do negócio. Por quê? Olha que situação, numa igreja isso acontecendo. Porque o que faltava era o amor de Deus. Lá podia ter dom, até dom de atirar bem, podia ter um talento, né? Mas faltava o amor do Pai. Porque aonde flui o amor de Deus, meus irmãos, a transformação ela é tremenda. Tem um filme que eu assisti, que eu não me lembro o nome agora, mas ele fala bem sobre isso. Numa cidade, naquela época, em 1950, 60, um governador de um estado, ele assinou uma lei obrigando que as escolas que só tinham brancos fossem obrigadas a aceitar negros. Mas daí cada cidade fazia a sua votação, né, cada condado. E um daqueles lugares se levantou um grupo de negros pedindo uma educação melhor e queriam que os filhos estudassem nessa escola. E adivinha, né? Surgiu também um grupo de brancos que não aceitava. E o pessoal era ligado à Ku Klux Klan. E falou: não vamos aceitar, que vai estragar nossa escola, isso e aquilo e aquilo. E essa história é real nesse filme. E fizeram um filme sobre essa história, né? E uma mulher negra, ela, quando terminava a reunião, assim, para ver se os filhos iam entrar ou não na escola, o pessoal, os negros, começavam a cantar um louvor. E aquele louvor, né, aquele soul, aquele gospel negro é demais. E alguns dos brancos começavam a chorar, porque começavam a ouvir aquela música e o louvor a Deus, começava a se cair em prantos. E o líder da Ku Klux Klan, o filho dele, ele tinha um problema. Ele ficava numa ala psiquiátrica. Só que lá só tem que pagar, né? Não tem SUS lá igual é aqui. Lá tem que pagar. E o cara não tinha dinheiro para pagar para manter o filho lá. E adivinha quem que fez a vaquinha para pagar para o filho desse cara, o líder da Ku Klux Klan, ficar lá? A negra que estava lá, eu não lembro o nome dela. Ela se levantou, ela arrumou um dinheiro, fez um negócio, foi lá e pagou o hospital para o filho do líder da Ku Klux Klan, que é aquele pessoal que queimava, colocava negro pendurado nas árvores e tal. Esse cara, quando ele viu aquela atitude de amor, e falou: meu Deus, eu persigo vocês, e agora vocês pagaram pelo meu filho para ser tratado naquele hospital. Aquele cara se converteu a Cristo e começou a viajar aos Estados Unidos pregando contra o racismo. O cara era líder da Ku Klux Klan lá. O amor de Deus verdadeiro transforma qualquer coração.
O amor de Deus verdadeiro transforma qualquer vida. Por isso, nós temos que aprender a contemplar esse amor. Olha o que Paulo diz: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Meus irmãos, tudo isso daqui vai passar. Daqui 100 anos, todos nós já vamos ter morrido. Todos nós aqui dentro já vamos ter morrido. Tudo vai passar. Mas aquilo que você fizer em amor, isso vai ficar. O testemunho daquilo que você fizer diante do Pai, isso vai para a eternidade. E isso é juntar tesouros no céu. Eu fiz uma promessa para Deus, que eu nunca ia abrir mão de ninguém na minha vida. Nunca. Cansei de ver religiosos. Cansei de ver pessoas que só te cumprimentam quando você frequenta a mesma igreja que ele. Cansei de ver pessoas que só amam quando você pode fornecer alguma coisa. O amor de Deus não é assim. O amor de Deus não tem placas. O amor de Deus não interessa se você é batista, metodista, presbiteriano, não interessa. Ele simplesmente ama e sofre junto e chora junto e vai ajudar quem tiver que ajudar. Não importa se a pessoa é de outra religião, nada disso importa, porque Deus olha para o teu coração. Essa semana foi uma semana difícil. A gente perdeu um amigo com Covid e foi complicado, sabe? Eu atendi ele algumas vezes, às vezes passava lá conversar com ele, e a gente ficou próximo e tal. Eu ia lá, orava com ele, quando ele precisava de alguma coisa, ele ligava para mim: o pastor, você me ajuda, eu estou com uma dúvida nisso e naquilo. Eu ia lá e conversava. Mas eu percebi que, se eu continuasse, eu achei que ele ia acabar vindo para a igreja, e ele já era de outra igreja, era líder na outra igreja, e eu nunca quis chamar ninguém que fosse de outra igreja para vir para cá. E eu parei um pouco de ir lá, para não parecer que eu estou querendo arrastar pessoas. E esse amigo, ele faleceu em Cristo, um grande homem, um cara fantástico. Mas eu não tinha que ter parado de ir lá. Eu não tinha que ter parado de visitar, não tinha que ter parado de amar, de ministrar o amor de Deus, não. Eu acho que às vezes nós fazemos algumas coisas pensando em se vai prejudicar, se não vai prejudicar. Na verdade, nada disso interessa. O importante é fluir no amor de Deus. Eu queria ter tido mais tempo e estar mais junto. Sei que ele foi acolhido e foi amado pelos amigos dele, pelos pastores dele. Mas Deus nos chamou a viver esse amor de forma profunda, entregue de verdade, com maturidade. Quando eu estou falando muito de filme, né? Aquela vez eu assisti aquele filme do Até o Último Homem, né? Quem assistiu aqui? Levanta a mão. Conta a história de um soldado que se recusou a pegar em armas, e ele era adventista, né? E todo mundo debochava dele lá, porque ele não ia dar um tiro, né? Sacanearam ele um monte dentro do exército, mas ele salvou muita gente lá dentro. E ele salvou mais de 100 pessoas. Ele salvou o capitão que sacaneava ele. O cara perdeu a perna, explodiu lá,
Ele foi lá, catou o cara e levou. E cada vez, enquanto os caras tiravam sarro dele no começo, depois de um tempo, eles esperavam esse cara orar e ler a Bíblia para poder ir para a guerra. E ele sempre falava assim: só mais um hoje. Será que nós temos vivido esse amor de Deus e temos lutado por uma vida? Será que nós temos amado as pessoas com esse amor e lutado para ganhar uma vida para Jesus? Só mais uma vida, Senhor. Me dá a chance de falar do teu amor para mais uma pessoa. Só mais uma pessoa, Pai amado, que eu quero tirar daquela vida de inferno, aquele lugar que ela está, com aquele coração destruído. Semana retrasada, estava tendo só culto online, e não podia entrar ninguém aqui, a não ser quem fosse trabalhar aqui e tal. Mas um amigo meu mandou, amigo não, né? Ele, conhecido meu, ele cuidava de uma quadra, que a gente fazia um projeto com as crianças, e mandaram mensagem para mim a respeito dele, dizendo assim: olha, fulano de tal, ele está querendo se matar, porque a mãe morreu, ele entrou em depressão e tal. Eu falei: não conheço ele, manda o número dele para mim. Aí mandou, entrei em contato com ele. Falei: não, cara, você vai para a igreja comigo. Falei: se eu fazer o quê? Não, vou ter que trazer o cara. Se eu tomar uma multa, também. Mas eu trouxe ele aqui. Ele fazia dias que ele estava só dentro do quarto dele, não saía. Ele estava pensando em se matar mesmo. E nós falamos do amor de Deus para ele, oramos com ele. Na outra semana, não podia de novo, eu trouxe de novo. Falei: você vai de novo comigo. Passei na casa dele, trouxe ele de novo aqui. Ele falou: cara, já estou melhor, já estou mais tranquilo, estou saindo de casa já. Já me ligaram a respeito de emprego. Ele estava depressivo por causa também de estar desempregado. Já conseguiu fazer uns bicos. O amor de Deus, ele sempre vai nos mover a uma necessidade. E quem é movido a uma necessidade do amor de Deus, ele não liga para outras coisas. Porque o principal está sendo feito. Aquilo que realmente vale a pena está sendo feito. Meus irmãos, Deus está movendo o nosso coração a fazer aquilo que realmente importa, a caminhar esse caminho mais excelente. Deus está levantando aqui pessoas, homens e mulheres de Deus, para salvar vidas, para ir de encontro a quem sofre. Sabe por que uma igreja se torna uma igreja religiosa? Porque eles deixam de amar as pessoas. Aí você começa a se importar com a cor do carpê, com a cor da parede, com não sei o que lá. Mas quando uma igreja está vivendo o amor de Deus, ela só quer saber de levar o evangelho. Ela só quer saber de ir atrás do perdido, daquele que está caído, daquele que está sofrendo, e testemunhar a Cristo. Deus, Ele cuida dos outros detalhes. Eu já estou encerrando. O amor de Deus, ele traz sentido à nossa existência. Nascemos com um vazio enorme na nossa alma, que só o amor do Pai pode preencher. Olha o que Paulo diz aqui no final: pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Tem uma pregação de um pastor que diz assim: eu sou o terceiro. Como assim eu sou o terceiro? O Pai em primeiro, o meu próximo em segundo,
eu sou o terceiro. A maior crise do ser humano, sabe o que é? É que ele sempre se coloca em primeiro. Sempre. Ele fala que coloca Deus, mas é mentira. Porque quem coloca Deus também coloca o próximo em segundo. Ele sempre se coloca em primeiro. É sempre os seus interesses, os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos, isso e aquilo. E Deus me abençoa, Pai, nos meus planos, nos meus sonhos, nos meus projetos. Ele é sempre, a régua é Ele. E nessa pregação esse pastor fala, você só vai dar certo quando você for o terceiro. Você só vai dar certo quando Deus reinar em primeiro lugar na sua vida. Quando o próximo não é aquele que você conhece, às vezes é quem você não conhece, estiver em segundo lugar. Quando você tiver prazer, quando você for tomar aquela Coca-Cola, aparecer alguém e fala, vou dar para ele aquela Coca-Cola. O Senhor está falando para eu dar para ele aquele copo de Coca-Cola que eu queria tanto tomar agora. Coisa simples. Quando isso acontece, a nossa vida ela entra no prumo. A nossa vida ela se ajusta. Porque nós nascemos para isso, para amar a Deus em primeiro lugar e amar o próximo como a nós mesmos. Que o amor de Deus possa fluir em nós. Quando nós contemplamos o amor de Deus, não fica difícil ser o terceiro. Quando o amor de Deus, nós contemplamos o amor de Deus de forma real, o nosso coração é curado. E eu paro de pensar em mim em primeiro lugar. Eu penso na necessidade do outro. Faz favor. Eu penso na necessidade do próximo. Eu penso em que eu posso ajudar. Não no que o outro pode me ajudar, mas em que eu posso ajudar. Fique de pé agora. Vamos estar orando. Feche seus olhos. Eu quero agora que você comece a pedir ao Senhor para que Ele mostre a você aonde que está faltando Ele derramar desse amor. Aonde que está faltando você contemplar esse amor de forma plena. Às vezes os problemas que nós enfrentamos cegam a nossa visão. Os problemas que nós enfrentamos nos deixam aleijados para caminhar. Começamos a nos sentir impotentes. Mas Deus, Ele quer restaurar a sua vida por completo hoje. Ele quer que você contemple o amor dEle por você. Ele quer que você flua através desse amor. Quando nós fluímos no amor de Deus, nada mais fica pesado, porque Ele carrega os nossos fardos. Quando nós fluímos no amor de Deus, quando nós fluímos na vontade, na boa, perfeita e agradável vontade dEle, oh meus irmãos, é tão glorioso, tão maravilhoso. Por mais que o caminho seja difícil e que a porta seja estreita, é tão mais excelente. E é o único caminho que tem valor. Comece a falar com o Senhor agora, comece a orar, abre a sua boca, fale com Deus. Eu quero que você peça ao Senhor para que Ele venha de novo a incendiar o teu coração, para que você possa amar como Ele ama, para que você possa se render, que você possa abraçar o seu chamado, abraçar aquilo que há tanto tempo Deus já falou com você. E quando o Ministério de Louvor vai estar cantando essa canção, eu quero que você possa estar falando com o Senhor agora. Rasga o teu coração diante de Deus. Leva-me além, a todas as alturas, onde
ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh Jesus, teu sangue, Pai, derramado naquela cruz, Senhor, reconstruiu, Pai amado, a ponte que estava, Pai amado, quebrada entre nós e o Pai. O teu sangue, Pai amado, nos deu um novo e vivo caminho, Pai, para que pudéssemos conhecer o amor do Pai, para que pudéssemos, Pai amado, fluir nesse amor, Pai. Eu peço que o Senhor, Pai amado, venha, oh Deus, ministrar sobre cada coração, sobre cada mente, Pai, para que possamos, Pai amado, entender a plenitude do teu amor, Pai, quanto é grandiosa, quanto é maravilhosa, Pai, e que não há nada mais além do teu amor, não há nada mais além da tua presença, Pai, porque tu és o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso libertador, o nosso Salvador. Oh Deus, vem, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, que cada um possa contemplar, Pai amado, a tua presença, Pai. Oh Deus amado, para que possamos ser realmente livres, Pai, na tua presença e fazer aquilo que agrada ao Senhor, Pai. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Deus amado, Pai querido, santo é o Senhor, Pai. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Porque eu sei, Pai amado, que o Senhor se apresenta, Pai, para cada um, Pai, que busca a tua face. Deus, hoje, Pai, eu sei que corações foram tocados aqui, Pai. Que possamos, Pai amado, estar todos os dias, Pai, sensíveis à tua voz, sensíveis, Pai amado, ao fluir do teu amor, Pai, para que possamos crescer, Pai amado, cada vez mais, contemplando ao Senhor, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.